Essa é a parte 4 do vídeo, irmãos, e eu creio que dá para concluir nessa parte. Se não der, vai faltar um pedacinho para outra. Mas eu vou tentar concluir nessa. Se você chegou até aqui é porque realmente você quer aprender esse assunto. De verdade. Você quer contextualizar tudo. Você não quer sair chutando as coisas. Você não quer abrir Hebreus 6 e ler Hebreus 6 sem explicar o antes e o depois. E isso eu vou ficar devendo. Explicar o antes e o depois do Hebreus 6, que é fundamental saber explicar, porque é ali que você sabe por que se originou aquele assunto de Hebreus 6 na mente dele. Eu vou ficar devendo porque não vai dar para fazer nesse vídeo. É um assunto bem complexo, difícil de explicar, como o próprio escritor de Hebreus fala, que é difícil de explicar, mas que é necessário. Não posso chegar em Hebreus 6, explicar, falar, ó, a tese dele é essa, e fugir para outros textos como João 10, e tem mais um lá em 1 João, e finalizar o assunto. Eu não posso fazer isso. Eu poderia fazer, eu não quero. São questões mal resolvidas. No meu canal eu quero pregar coisas verdadeiras. Não quero seguir doutrinas de denominações, de igrejas e de livros. Você conhece pessoas que pregam isso que eu estou falando. Pessoas que quiseram se conectar comigo. Eu não tenho parte com pessoas que pregam essas coisas. Nem Paulo Júnior, nem nada. Paulo Júnior, para mim, eu vou remover todos os vídeos dele do meu canal. Não quero conexão com pessoas que deturpam a palavra de Deus. Uma coisa é você acreditar. Poxa, eu acredito que salvação não se perde. Por quê? Porque eu vi um vídeo assim, e para mim fez sentido, eu acredito assim. Mas a pessoa leva a vida dela nesse mundo, ela é quase que amiga do mundo. Ela faz tudo, trabalha, etc e tal, ela apenas acreditou. Agora, uma pessoa que se predispõe, se reorganiza para poder ensinar isso e torce texto após texto, aí é diferente. Essa pessoa está querendo ser mestre e não é. Aí é diferente. E não está aberta a correções. Pode jogar tudo, qualquer verdade e texto, que a pessoa não se abre. Mas Deus está dando oportunidade para a pessoa se abrir. Para muitos se abrirem. Hebreus 6. Por isso, antes de ler, eu já tenho um ensino falando de Hebreus 6. As coisas que eu ensinei naquele outro ensino, eu não vou falar nesse. Aqui eu vou falar coisas diferentes. Você quer aprender outro ensino? Me lembra de colocar o link na descrição, que eu já prometi colocar uns 3, 4 links. Pode ser que eu esqueça. Hebreus 6. Por isso, só o por isso, você tem que voltar. Mas eu vou continuar porque não, lembra que eu falei, não dá para explicar tudo ao mesmo tempo, o assunto é um pouquinho diferente. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, ensinos de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Quando ele fala aqui por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, princípios elementares da doutrina de Cristo é o que ele falou antes. São coisas do sacerdócio, que estava lá no livro da lei, são coisas que eles já deveriam conhecer e não conheciam. E as pessoas, esses judeus, eles não estavam compreendendo que Jesus estava no céu como sumo sacerdote terrestre, celeste. Eles estavam, por motivo de consciência e de pecado, indo ainda para um sumo sacerdote terrestre receber propiciação pelos pecados. Esse é o tema central da carta. É a tese dele. Por isso que ele fala tanto de sumo sacerdote, de alianças, de transição, etc. e tal, de sacrifício, etc. Olha para Hebreus 9 e 10. Entende? Então, princípios elementares da doutrina de Cristo é isso. Pega Hebreus 5 que você vai ver. Aí ele fala, deixando isso de parte, deixamos-nos levar para o que é perfeito. O que é perfeito? Aquilo que é perfeito é aquilo que um dia eles ouviram e eles deixaram de lado. Não foram entendendo que Cristo é o sumo sacerdote, foram abandonando as coisas que eles aprenderam e foram voltando de pouco a pouco para a primeira aliança. E o escritor de Hebreus viu perigo nisso, alerta vermelho. Por isso que ele fala que de maneira, não é bravo, mas de maneira séria com eles. Vamos prosseguir para o que é perfeito. O que é perfeito? Não lançando de novo a base, não lançando fora, é isso que ele quis dizer. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, do ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso é perfeito.
Isso não são doutrinas elementares, os princípios da doutrina de Cristo. Isso é perfeito. Eles não estavam mais fazendo isso. Esse é o contexto. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, aqui é uma repreensão para eles, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, está falando com eles, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, esses que estavam recebendo a carta não haviam caído ainda, mas o caminho que eles estavam seguindo era a queda. E caíram, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. A terra era eles. A chuva é a participação do Espírito Santo. A semente é a boa palavra. E eles não estavam produzindo erva boa. O caminho que eles estavam seguindo ia fazer eles produzir espinhos, abrolhos e apostatar de Cristo. O Espírito Santo veio, usou um homem poderosíssimo na Escritura para fazer intervenção. Não deixar que isso aconteça. Para repreender eles. Mas olha o que o escritor de Hebreus fala. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Vocês têm que fazer coisas que são melhores das que vocês estão fazendo, não vai pegar expiação pelo sumo sacerdote terrestre, não vai fazer essas coisas terrestres porque Jesus já está no céu. Ainda que falamos desta maneira, ou seja, ainda que eu estou falando sério, que se você rejeitar tudo, você é uma terra que vai ser queimada, amaldiçoada e queimada, ainda que falamos assim, esperamos coisa boa de vocês. Eu falei que não ia falar, mas falei. Esse é o contexto praticamente geral da carta. Quem souber explicar isso, compreendeu muito bem a carta. Aí, desconhecendo tudo isso, as pessoas vêm aqui e querem mostrar que a tese do escritor de Hebreus é falar que a vida eterna não se perde. Você vê o escritor de Hebreus com essa tese aqui? Você não vê. Você não vê ele falando aqui no verso 4. É impossível, pois... Então ele está concluindo o que ele falou antes, né? Participação da boa palavra, do Espírito Santo, dos poderes do mundo vindouro. Aí ele não fala que é impossível, pois, que aqueles que participaram de tudo isso, um dia tiveram recebido a vida eterna. Porque a vida eterna não se perde. Porque é preciso nascer de novo. E quem nasceu de novo tem a vida eterna e não se perde. Não é essa a tese dele. Mas eles querem usar esse texto para mostrar que é essa a tese. Só quem acredita é quem está dormindo. E quando você está dormindo, você imagina um sono, né? Mas não é esse sono. Lembra das 10 virgens que elas dormem? Elas estão dormindo, essa palavra é para o nosso tempo. Será que essa palavra tem a ver com Facebook, com WhatsApp, com YouTube, com empregos, com conquistas, com eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar, eu tenho que ter? Será que tem a ver? As 10 virgens, para o tempo do fim, elas dormem. Não tem a ver com esse mundo online o tempo todo? É isso que faz as pessoas dormir. A parábola é para o nosso tempo. Então, quando eu falo que tem pessoas dormindo, você imagina um sono, mas a pessoa está dormindo no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, nas doutrinas de homens, porque está falando de cristãos. Só que uns têm azeite na reserva, outros não têm. Dormiram sem azeite ainda e não vão poder ter. Então a tese dele não é esse. Aí a pessoa pode dizer, Luiz, mas a tese dele não é a que você está querendo pôr também. Ele não falou, vamos para o verso 4 também. É impossível, pois, que aqueles que foram iluminados e provaram, etc e tal, é impossível que a pessoa não perca a salvação e não perca a vida eterna. A tese dele não é essa, Luiz. Não é mesmo. O foco dele não é esse. Mas se você for estudar, você vai ver que isso que eu estou falando está implícito. Porque a palavra de Deus mostra como se acontece um novo nascimento, como a pessoa nasce de novo. Primeiro, ela tem que ser crucificada com Cristo. Foi crucificada no dia 14, estava recebendo a purificação dos pecados. Recebeu a purificação, morreu. Morreu, ressuscitou. Ressuscitou, Deus dá essas dádivas para ela. Ou será que Deus vai dar os poderes do mundo vindouro e a participação do seu Santo Espírito para um morto? Não vai dar.
Então a pessoa ressuscitou. Mas Pedro fala que pessoas que receberam a purificação dos seus pecados se esqueceram disso. Porque não havia aquelas coisas nela. Elas se esqueceram, apostataram, não foram salvas. Mas nasceram de novo porque morreram com Cristo. E para ser participante de todas essas coisas, tem que ressuscitar. E se morreu e ressuscitou, nasceu de novo. Tem mais prova. Eu vou ler mais textos. Já está em 10 minutos, que me preocupa. Então, olha as coisas que iriam ser criadas acima desse texto. Calvinistas vai falar, bom, vida eterna não se perde. É o ponto deles, você já conhece. Mas tem pessoas que me despertam a curiosidade. Como que consegue olhar para esse texto e torcer e falar que vida eterna não se perde, salvação não se perde e dizer eu não sou calvinista? Bom, por que você não é? A pessoa não perde a vida eterna, né? Deus deu para ela a participação do seu Santo Espírito. Já é curioso, né? Boa palavra. Poderes do mundo vindouro. Tem mais coisas aqui. E a única coisa... Ela quis isso, né? A única coisa que ela não quis foi a vida eterna. Interessante. Ela quis tudo, menos a vida eterna. Por quê? Porque se ela tivesse desejado a vida eterna e Deus tivesse dado, aí perderia a vida eterna, mas vida eterna, segundo o que eu prego, não se perde. Mas ela que... Jesus purificou os pecados dela, morreu com Cristo, ressuscitou ela espiritualmente, e para uma pessoa ressuscitada, faz sentido ela receber os poderes do mundo vindouro, porque senão ela não entende. Deu para ela tudo isso, e a única coisa que Jesus não deu foi a vida eterna? Não, aí está a diferença entre eu e o calvinista. Jesus deu, quis dar, mas a pessoa não quis, com o seu poder de escolha, ela não quis a vida eterna. A única coisa que ela não quis foi a vida eterna. Outro ponto, ela foi participante do Espírito de Deus, Espírito de Cristo, da vida de Deus. Em Hebreus 3, o escritor de Hebreus fala, vós agora participantes, coparticipantes da vocação divina. E aqui ela foi participante do Espírito Santo. A vida eterna está em Jesus. Foi participante da vida de Cristo, do Espírito de Cristo. E não foi participante da vida eterna. A vida eterna está em Cristo? Está. Ela foi participante do Espírito de Cristo? Foi. Foi participante da vida eterna? Não. Por quê? Porque senão ela perderia. Foi participante do Espírito? Foi. A vida eterna está em Cristo? Está. Foi participante da vida eterna? Não. Eu estou quase ficando convencido com essa mensagem. Realmente não deu para eu concluir na parte 4, mas na parte 5 eu vou concluir. Promessa.